Olá pessoal, hoje a aula é sobre colocação pronominal. Colocação pronominal é a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo que ele acompanha. Atualmente, a colocação pronominal no português brasileiro é majoritariamente feita por meio da próclise, isto é, da colocação do pronome antes do verbo. É possível, entretanto, em determinadas construções, em geral mais formais, encontrar outras formas de colocação pronominal. A gramática normativa classifica a colocação pronominal em três tipos: próclise, ênclise e mesóclise. A próclise é o pronome colocado antes da forma verbal. Exemplo: sempre me predispõe. Me é o pronome, predispõe é o verbo. Ênclise é o pronome colocado depois da forma verbal. Exemplo: lançou-me a ideia. Lançou é o verbo, me é o pronome. Mesóclise, o pronome é colocado no meio da forma verbal. Exemplo: ir-me-ia emprestar. Me é o pronome e ele está colocado exatamente no meio de uma forma verbal. Apresentamos a seguir as regras específicas para o uso da ênclise e da mesóclise, que são colocações pouco utilizadas no português do Brasil. Nos demais casos, continua-se utilizando a próclise, que é a forma mais comum em nosso país. Deve-se dar preferência à ênclise para iniciar a frase ou se há vírgula antes do verbo. Por exemplo, sentei-me na primeira fileira. Aqui ele está iniciando frase com a forma verbal e então o pronome veio depois, nós temos uma ênclise. Se chegar cedo, sento-me na primeira fileira. Nós temos um caso aí de vírgula antes do verbo sentar. Então, sento é o verbo, o me é o pronome, é um caso de ênclise. Em frases imperativas afirmativas, amanhã sentem-se todos na primeira fileira. É uma imperativa, é uma frase imperativa porque está dando uma ordem e ela está afirmando, né? Não é uma negativa. Então, nós temos nesse caso aí também um caso de ênclise. Sentem, que é o verbo, e o se é o pronome que veio depois desse verbo. Em casos de gerúndio ou infinitivo pessoal, chegou sentando-se na primeira fileira. Sentando é um verbo que está no gerúndio e o se é o pronome que veio depois. Era meu intuito ajudá-lo. Ajudá-lo aí a forma verbal. No caso, ajudar é verbo e o lo é o pronome. Deve-se dar preferência à mesóclise, que é aquela situação em que o pronome está no meio da forma verbal. Com formas verbais no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Dir-se-á que somos loucos. Então, nós temos formas verbais aí no futuro. E aí é a situação em que se aconselha que se use a mesóclise. Sentar-se-ia na primeira fileira se tivesse chegado cedo. Né? No primeiro caso, dir-se-á, futuro do presente. Sentar-se-ia se tivesse chegado cedo, futuro do pretérito. As palavras atrativas. Alguns termos são chamados de palavras atrativas, pois atraem um pronome para antes do verbo e geram a próclise, mesmo em contextos nos quais se teria ênclise ou mesóclise. Que palavras atrativas são essas? Os advérbios. No caso, nós temos aqui, não se queixe. Não é um advérbio, então ele atrai o se, que é o pronome, para próximo dele, né? E o queixe é o verbo. Antes me encontrei com ela. Nós temos antes, que é um advérbio, e ele atrai o pronome me para próximo dele. E temos o verbo encontrei posteriormente a esse pronome. Outras palavras atrativas, os pronomes relativos e indefinidos. Tudo que me propus a fazer, o que, aí é um pronome relativo, ele atraiu o me para próximo dele, e propus é o verbo. Ninguém me avisou. Ninguém é o pronome indefinido, atraiu me para próximo dele, avisou é o verbo. Nas conjunções subordinativas, que elas acontecem nas orações subordinadas.
que é aquelas orações que são dependentes. Disse que me deixariam ficar. Disse é uma oração, que me deixariam ficar é outra oração. E o que é a conjunção subordinativa. Atraiu me para próximo dele, né, dessa conjunção. Deixariam é o verbo. Deixariam ficar é uma locução verbal. Se me contassem, o se é uma conjunção subordinativa. Atrai o me, que é o pronome para próximo dele, e contassem é o verbo. Gerúndio e infinitivo pessoal precedidos de preposição. Em se tratando de, o se, no caso aí, é o pronome. Nós temos a preposição em, né, para falar exatamente de todas as palavras. O em é uma preposição, o se é o pronome, tratando é o gerúndio e o de é outra preposição. Para se sentarem, o para é a preposição, o se é o pronome, sentarem é o verbo que está no infinitivo pessoal. Desejamos bons estudos a todos.